As chamas da lareira dançavam baixas no canto do armazém abandonado, lançando sombras trêmulas sobre os rostos dos que ali se escondiam. A tempestade de areia lá fora era um lembrete claro de que não era noite de andar pelas trilhas. Bill cachorro louco, sentado em um caixote de dinamite vazio, girava entre os dedos um estranho medalhão dourado, com a figura de um jaguar em alto relevo, olhos de rubi, dentes de prata. Foi Tiago Rojão quem trouxera o artefato, como sempre, surgindo do nada com seu casaco cheio de compartimentos secretos e o olhar de quem já sobreviveu a mais traições do que se pode contar. Essa coisa aí, disse ele, cuspindo tabaco num canto, é a chave pro templo perdido dos índios Arucás. Dizem que o medalhão abre um portão de pedra, e que lá dentro tem algo que pode mudar o rumo do oeste. Bill não respondeu. Não ainda. Seus olhos estavam presos ao medalhão, mas sua mente vagava para a última vez que confiou em uma lenda. Sangue e areia. Sempre terminava assim. Foi Hugo Antônio, o Apache, quem interrompeu o silêncio. Ele surgiu das sombras como um espectro de sua terra, rosto pintado, olhos carregados de história. Esse medalhão pertenceu ao último xamã da minha tribo. O templo de que ele fala não é só uma ruína antiga. É uma armadilha para forasteiros, e um santuário sagrado para os nossos. Ninguém entra ali impunemente. Bill levantou os olhos, finalmente interessado. E por que você está aqui então, Apache? Quer nos impedir? Hugo cruzou os braços. Quero ter certeza de que, se forem abrir os portões, estarão prontos para encarar o que tem do outro lado. Tiago Rojão deu um meio sorriso. Tudo que sei é que tem gente atrás disso. Gente que já matou por menos. E que tá vindo. Talvez agora mesmo. Um estrondo no lado de fora do armazém confirmou suas palavras. Passos apressados, vozes abafadas, e um grito de comando, cerquem o prédio. Bill se levantou num pulo. Hugo puxou uma lança curta da cinta. Tiago girou o coldre duplo no cinto e praguejou. Sabia que contar para vocês era uma má ideia. Os inimigos não esperaram muito. Balas romperam a madeira fina das janelas e portas, estilhaçando farpas no ar. Os três se jogaram no chão, protegendo-se como podiam. Bill, com o medalhão ainda nas mãos, murmurou como se falasse para si mesmo: se essa coisa vale tudo isso, então talvez valha a pena descobrir o que ela esconde. E assim, enquanto a tempestade e o tiroteio se misturavam lá fora, começava a jornada rumo ao templo perdido do jaguar flamejante. A fuga do armazém foi rápida, mas não sem consequências. Bill cachorro louco levava um risco de bala no ombro, que ele jurava ser só um arranhão. Hugo Apache liderava o grupo pela trilha secreta que serpenteava atrás do cemitério velho, usada tempos atrás por contrabandistas. Tiago Rojão vinha por último, resmungando sobre como ninguém jamais valoriza um comerciante quando as balas começam a voar. O medalhão, preso agora ao pescoço de Bill por um cordão de couro, parecia mais quente a cada passo dado. Hugo notou isso. É como se o templo estivesse chamando, disse ele com a voz baixa. Os xamãs diziam que o espírito do jaguar flamejante vive dentro da pedra. Bill apenas assentiu. Não acreditava em espírito nenhum, mas já vira coisas demais para duvidar de tudo. E a forma como o medalhão brilhava levemente na escuridão o fazia pensar que havia mais naquela peça do que só ouro e pedras. Ao amanhecer, chegaram ao cânion conhecido como Garganta do Diabo. Era uma fenda profunda, com trilhas estreitas e pedras escorregadias. Diziam que ninguém atravessava aquele trecho sem pagar algum preço. E agora, com bandidos em seu encalço, não havia escolha. Tiago tirou um cantil e bebeu um gole. Acha que eles vão nos seguir por aqui? Bill olhou para o horizonte. Se eles souberem do que o medalhão é capaz, vão atravessar até um mar de lava. Enquanto desciam a trilha perigosa, Hugo parou de repente e ergueu a mão. Escutem. Silêncio. Então, um som abafado, como madeira estalando. Quando se aproximaram, viram algo pendurado numa árvore torta, exatamente sobre um afluente seco do rio. Uma gaiola. E dentro dela, um homem. Ele usava um chapéu de abas largas, parcialmente queimado pelo sol, e tinha os cabelos longos grudados pela poeira. Mas o mais marcante era o olhar, um brilho inquietante que parecia atravessar a alma. Mas o que? Começou Tiago. O homem sorriu. Achei que nunca mais veria um rosto humano. Muito menos um de vocês, cavalheiros. Bill estreitou os olhos. E você é? Lúcio. Mas pode me chamar de cu de cobra, todo mundo chama. Ele deu uma risada seca. Preso aqui há dias por um bando de cultistas que protegem o tal templo que vocês estão querendo entrar. Hugo franziu a testa.
Como sabe disso? Porque eu tava com o medalhão antes de vocês. Fui traído por um sujeito chamado Gárgula. Entregou-me pros protetores do templo, e agora ele deve estar por aí tentando abrir aquilo com as mãos sujas. Bill se aproximou. Por que deveríamos soltar você? Porque sem mim, vocês vão morrer tentando. Eu conheço as armadilhas. Sei onde pisar e onde não respirar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Mas o tempo era curto, e Gárgula, aparentemente, estava um passo à frente. Bill pegou o machado de sela e quebrou a corrente que prendia a gaiola. Se mentir, cu de cobra, vai desejar nunca ter saído dessa árvore. Com Lúcio cu de cobra guiando o grupo, os 4 seguiram pelo desfiladeiro até entrarem numa trilha oculta que se abria em meio à mata fechada. Era como se o próprio oeste tivesse mudado de pele, deixado a aridez e vestido o verde denso de uma selva escondida por eras. Isso aqui é território antigo, disse Hugo Apache, abaixando-se para tocar o chão. Lugar de rituais. Meus ancestrais falavam desse templo como de um lugar onde os vivos e os mortos se encontram. Tiago Rojão olhava em volta, cauteloso. Seja lá quem construiu isso, também era bom em esconder trilhas. Sinto cheiro de coisa velha. Tipo, amaldiçoada. Lúcio seguia na frente com um sorriso de canto de boca. Vocês vão adorar o pátio de ossos. É logo depois da clareira onde o chão respira. Como assim, respira? Perguntou Bill, desconfiado. Você vai ver. A trilha se estreitou até se tornar uma passagem entre rochas cobertas de limo. O som de folhas se mexendo era constante, como sussurros. Até os pássaros pareciam ausentes. Quando chegaram a tal clareira, entenderam o aviso de Lúcio. O solo, formado por um tapete de musgo espesso, se movia levemente a cada passo, como se respirasse junto com a floresta. Cada passada afundava alguns centímetros, por vezes, algo por baixo se mexia. Serpentes? Raízes vivas? Ninguém quis parar para descobrir. Não pisem fora das marcas escuras, alertou Lúcio, ou o chão engole vocês. Passado o sufoco da clareira viva, chegaram ao pátio dos ossos. Crânios de jaguar empilhados, colunas de pedra quebradas, e estátuas esculpidas com olhos flamejantes cercavam um altar central. No topo, um encaixe óbvio para o medalhão. Não parece armadilha nenhuma, murmurou Tiago. Exato, respondeu Bill, e é por isso que parece. Hugo se aproximou com cautela, os olhos atentos. Esse lugar tem cheiro de sangue antigo. E também de algo recente. Do meio das estátuas, surgiram 3 homens armados. Tinham o rosto coberto por pinturas de guerra e usavam mantos de couro. Um deles carregava uma lança ritualística. O outro, com um casaco manchado de barro, exibia o sorriso de quem já esperava por eles. Leandro Gárgula, rosnou Bill, levando a mão ao revólver. Gárgula riu. Vejo que trouxe o medalhão, Bill. Que bom. Agora me entregue, e prometo que só o deixo sem uma perna. Vai ter que vir buscar. Antes que Gárgula pudesse responder, Hugo ergueu sua faca e a lançou contra a estátua à direita. A lâmina ativou um mecanismo oculto, e os olhos da estátua começaram a queimar em fogo real. O chão tremeu. Ah, ótimo, disse Lúcio, rindo nervoso. Vocês acordaram o guardião. Um rugido ecoou da caverna atrás do altar, grave, sobrenatural. Corram ou lutem, gritou Bill, mas fiquem vivos. Do interior da caverna atrás do altar, a criatura emergiu. Seu corpo era gigantesco, coberto por escamas douradas e negras que cintilavam à luz flamejante das estátuas. Olhos de brasa o fitavam com fúria ancestral. Era um jaguar, mas não qualquer jaguar. A fera tinha o dobro do tamanho de um touro bravo, garras como adagas e presas que tilintavam como lâminas ao se chocarem. O guardião do medalhão havia despertado. O que é isso? Gritou Tiago Rojão, recuando com os olhos arregalados. O espírito da selva, murmurou Hugo Apache, empunhando seu arco. E ele está furioso. Leandro Gárgula e seus capangas não hesitaram, abriram fogo. As balas ricochetearam contra as escamas do guardião como pedras em aço. Em um salto impossível, o jaguar caiu sobre um dos homens de Gárgula, esmagando com uma só patada. O segundo mal teve tempo de fugir antes de ser arremessado contra uma coluna, desmaiando no impacto. Essa coisa não morre, gritou Gárgula, atirando mais uma vez, em vão. Bill Cachorro Louco avançou, os olhos fixos no medalhão. Hugo, me cobre. Eu vou ativar a relíquia. O indígena assentiu e puxou 2 flechas de penas vermelhas.
Com tiros certeiros, atingiu os olhos da estátua flamejante, provocando um rugido ainda mais forte do guardião. O templo inteiro tremeu. Pedra começou a desabar dos lados. Bill subiu os degraus do altar, segurando o medalhão. Ao encaixá-lo no recesso da pedra, um brilho escarlate se espalhou pelo chão, desenhando símbolos antigos em linhas de fogo. O jaguar parou. Seus olhos perderam a fúria e foram tomados por um brilho dourado suave. Ele abaixou a cabeça, para espanto de todos, recuou lentamente para o interior da caverna, desaparecendo nas sombras. O templo então silenciou. As chamas se apagaram. A magia, por ora, fora satisfeita. Tiago caiu de joelhos. Pelo amor de Deus, alguém me diga que isso acabou. Mas ainda faltava Gárgula. Ferido, mancando, ele tentou fugir por uma passagem lateral, mas Lúcio Cu de Cobra estava lá, de braços cruzados. Pra onde vai, passarinho? Zombou Lúcio, girando uma faca entre os dedos. Não tenho tempo para você, traidor. Ah, mas eu tenho tempo de sobra. Antes que a briga estourasse, Bill apareceu, sujo de poeira e com os olhos ainda ardendo da energia do altar. Deixa ele ir. Como é? Estranhou Lúcio. Não agora. Vamos deixá-lo viver com o medo do que acordamos aqui. Gárgula praguejou, mas não discutiu. Saiu mancando, desaparecendo entre as árvores com o pouco de dignidade que lhe restava. Hugo se aproximou do altar e pegou o medalhão. Isso precisa ser guardado de novo. E dessa vez, por quem entende seu poder. Vamos fazer isso juntos, disse Bill. Agora que sabemos o que ele é capaz, não podemos deixá-lo cair nas mãos erradas de novo. Tiago sorriu, limpando o suor. Aposto que isso vale mais do que ouro no mercado negro. E mais do que vida, completou Apache. Mas todos sabiam, aquele medalhão ainda traria problemas. E o Velho Oeste, não perdoa quem desafia os espíritos do passado. O grupo caminhava em silêncio pela trilha que levava para fora da selva cerrada. O medalhão, agora envolto em um tecido cerimonial entregue por Hugo Apache, parecia pulsar como se ainda respirasse, um artefato vivo. As folhas balançavam mesmo sem vento, e cada som da mata trazia consigo um aviso invisível. O poder despertado no templo não havia se dissipado, apenas adormecido novamente. Pra onde agora? Perguntou Tiago Rojão, limpando o chapéu do barro e observando o céu nublado. Não é todo dia que a gente sobrevive a um jaguar flamejante gigante. Precisamos chegar à aldeia mais próxima, disse Hugo, com voz firme. O medalhão deve ser selado com rituais antigos, ou vai corromper quem estiver perto demais dele. Então é melhor você ficar com ele, disse Bill, olhando de esguelha para Tiago, antes que o comerciante mais ganancioso do oeste resolva vendê-lo pro diabo em pessoa. Tiago levantou as mãos. Ei, eu sou um homem de negócios, não um tolo suicida. Lúcio Cu de Cobra, caminhando atrás, gargalhou. Você não precisa do medalhão para ser amaldiçoado, Rojão. O cheiro do seu bolso já atrai assombração. Os 5 chegaram a uma clareira. De cima de uma elevação, podiam ver os contornos distantes de Campo Grande. Mas não estavam sozinhos. Um vulto encapuzado os observava de longe. Montado num cavalo escuro, desapareceu por trás das árvores assim que Bill notou. Alguém nos segue. Outro capanga do Gárgula? Perguntou Lúcio, sacando uma de suas adagas. Não. Esse não era homem comum. Era, calado demais, murmurou Hugo, como se pressentisse algo antigo no ar. Ao anoitecer, o grupo armou acampamento sob as árvores retorcidas do vale. A fogueira estalava baixinho. Hugo entoava cânticos em sua língua ancestral, preparando a primeira etapa do ritual de contenção. O medalhão flutuava por alguns segundos acima de uma pequena tigela com folhas e cinzas, como se resistisse ao sono imposto. Se a lenda estiver certa, disse Hugo, com o rosto iluminado pelas chamas, este medalhão é só um dos 3 artefatos criados pelos ancestrais jaguarianos. Um deles controla o fogo. Os outros, bom, nem mesmo os velhos xamãs sabem onde foram parar. Bill ergueu os olhos para o céu escuro. Então isso tudo foi só o começo. Exato, completou Hugo. E se um deles já causou tudo isso, imagine os 3 juntos. Tiago assobiou. Alguém aí sabe quanto valem 3 relíquias lendárias no mercado negro? Tiago, disse Bill, lançando um olhar sério, não se trata de quanto valem. Se caírem nas mãos erradas, o oeste vira cinza. Lúcio riu de canto. E quem disse que as mãos certas estão por aqui? Todos se calaram por um momento. A noite pesava,
e o silêncio da mata parecia conter respirações invisíveis. Ao longe, um rugido, suave, ancestral, ecoou pelas montanhas. O medalhão do jaguar flamejante estava selado, por enquanto. Mas a terra ainda queimava sob seus pés. E o oeste estava prestes a despertar algo muito mais antigo.